Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional eleitoral. Você vai conhecer os princípios constitucionais eleitorais, as condições de elegibilidade e os possíveis casos de inelegibilidade. As aulas são com o professor Alexandre Azevedo. Olá, um prazer tê-lo de novo, de volta aqui na nossa terceira aula do programa Saber Direito, Direito Constitucional Eleitoral. Eu, sou o professor Alexandre Azevedo, professor e mestre em Direito Eleitoral, também trabalho no Tribunal Regional Eleitoral lá em Goiás e para mim é um prazer estar aqui com você novamente, tê-lo aqui conosco, nós aprofundarmos o nosso estudo do direito constitucional agora sobre o viés eleitoral, as regras eleitorais que estão na nossa Constituição da República de 1988. Na primeira aula, só recapitulando, nós vimos a questão dos princípios constitucionais eleitorais, vários princípios que nós estudamos. Na aula de número 2, nós estudamos as condições, ou as chamadas condições de elegibilidade. E nessa aula agora, um assunto novo para nós, vai ser a questão da reeleição para os chefes do Poder Executivo, ou melhor, para o Poder Executivo, e também a desincompatibilização. Lembrando, isso, a reeleição está no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, e a desincompatibilização está no artigo 14 também da Constituição Federal, mas agora no parágrafo 6º da nossa Constituição. Tudo bem? Ótimo. Professor, mas antes de tratarmos dessas inelegibilidades, eu tenho que esclarecer algumas coisas com vocês, tá? Nós temos inelegibilidades que estão na Constituição Federal, essas inelegibilidades estão ali na Constituição Federal e temos também algumas inelegibilidades que estão lá na Lei Complementar 64 de 90, a chamada Lei das Inelegibilidades. Como falei para vocês na nossa primeira aula, essa Lei Complementar 64 de 90, ela foi recentemente alterada. Quando eu falo recentemente, entendam que o tempo passa muito rápido e aí de vez em quando a gente perde até a noção. Essa lei, ela é de 2010, a Lei Complementar 135 de 2010. Nós já estamos em 2019, lá a bolinha, avançando, mas a gente tem esse vício, faz pouco tempo que a gente lembra como se fosse ontem. A lei já tem ali um tempinho dela. E ela veio e alterou a lei das inelegibilidades, trazendo outras hipóteses, certo? Dessa inelegibilidade, tá bom? Mas vamos, então, na nossa aula de hoje, cuidar nessas inelegibilidades constitucionais, somente o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Na nossa quarta aula, nós vamos dar uma voltinha em outras inelegibilidades. Tudo bem? Ótimo. Essa inelegibilidade está lá no artigo 14, parágrafo 5º, e eu vou ler para vocês. Olha lá, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. O dispositivo, ele é bem claro, ele é claríssimo em falar, em nomear os chefes do Poder Executivo, presidente, governador de estado do Distrito Federal e os prefeitos. Falou vice-presidente? Não falou. Falou vice-governador? Não falou. Falou vice-prefeito? Não falou.
Não falou. Mas embora não tenha falado, embora não tenha dito sobre eles, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que essa inelegibilidade pela reeleição também se estende ali aos vices, né? Vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Se estende ali a eles, tá certo? Outra coisa que eu quero que você fique atento aqui comigo. Essa limitação à reeleição se estende aos parlamentares, né? Parlamentar no Brasil, quem são eles? O vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Essa limitação de reeleição, não há um mandato mais um mandato consecutivamente, se estende ali, né, a esses outros detentores de mandato público eletivo ou não. Não se estende, gente. Olha só que coisa, né? E aí nós temos alguns deputados federais, alguns senadores da República, né? Que são... Eu tenho 42 anos, já tem gente que eu nasci, eu já estava lá e ainda continua, né? Porque não tem limitação, tá? Não tem limitação. O limite é o povo votar neles. Meus alunos, de vez em quando, ficam, né, irritados com isso. Professor, mas isso é um absurdo. Que democracia é essa? Que a pessoa possa se candidatar indefinidamente? Olha, é o que eu sempre falo, já disse, inclusive, na aula de número 2, né, para vocês, você acompanhou isso, comigo falou, olha, o problema não é ele poder se candidatar. A Constituição fala, olha, ele pode se candidatar, né? Agora, quem vai votar? É o eleitor. A palavra final sobre isso é o eleitor. Então aí, gente, cabe, o eleitor não quer que aquela pessoa se perpetue ali no poder, que fique simples se resolver isso, muito simples se resolver. É só não votar mais nele. Né? Isso vale. Vai candidatar à reeleição. Gente, não vota nele. Até muito tempo lá, né? Lá em Goiânia, eu sou de Goiânia, né? Então lá em Goiânia tem um vereador, salvo engano, está lá no seu 8º, 9º mandato, né? Já está aí há muito tempo, quase 40 anos. E aí? E aí depende do povo. A partir do momento que o povo está votando, é porque deve estar fazendo alguma coisa boa, né? O povo se sente representado e vota nele, tá certo? Veja, vimos em nossa primeira aula, soberania popular. Votou, o povo tem essa liberdade, vai lá e vota. Votou, escolheu, é porque alguma coisa boa está fazendo. E aí já ao contrário, né, lá uma cidade vizinha de Goiânia, de onde eu sou, Aparecida de Goiânia, lá tem um costume que eles não reelegem vereadores, muito difícil de um vereador ser reeleito, dificílimo mesmo, né? De vez em quando é no máximo 2 mandatos, e mesmo se renova muito e aí acaba não tendo êxito numa reeleição, certo? Bom, então vamos lá. Esse caso nosso aqui, né, nós estamos tratando aqui dos chefes do Poder Executivo, mas não só eles, não unicamente eles, também dos vices. O vice também não pode disputar esta reeleição. E aí, então, quem pode disputar, né, o 3º mandato consecutivo? Apenas o pessoal do parlamento. Apenas o pessoal do parlamento. Beleza? Então, olha só, nós temos o presidente, o governador e o prefeito. Eles foram eleitos no mandato. Aqui, ó, acompanhe. Foram eleitos no mandato, beleza? Aí foram eleitos, cumpriram o mandato, foram reeleitos. Beleza. Nessa hora que eles foram reeleitos, tranquilo. Aí ele quer disputar um novo mandato. Eles podem? Não pode. Um 3º mandato consecutivo está vedado, está proibido. Mas olha só, se passar 4 anos, passou 4 anos, ele pode se candidatar de novo? Pode. Aí vão imaginar que ele era prefeito, foi eleito prefeito, reeleito prefeito, ficou 4 anos fora. Sim, que é o período do mandato. Veja, ele tem que ficar 4 anos fora, do período daquele mandato. Ficou 4 anos fora, aí ele pode voltar.
ele pode voltar, e aí foi eleito e pode ser reeleito de novo. Tá? Sempre nisso, no período de 2 mandatos ali consecutivos. Fica fora 2, depois pode voltar. Tem um aluno que ele é muito crítico, né? Para mim, professor, mas que democracia é essa que no período de 20 anos essa pessoa foi governadora, né, em 4 mandatos? Repito, gente, repito. Ele foi porque alguém votou. Jabuti não sobe em árvore. Se a jabuti está lá em cima da árvore é porque alguém colocou. É simples assim, é ou não é? Votou, está lá. Eu sempre brinco, né? Fez coisa boa, foi eleito. Fez coisa melhor, foi reeleito. Fez coisa melhor ainda, passou 4 anos, o povo ainda lembra dele. Vota nele de novo. Fez coisa boa de novo, foi reeleito naquele período. Olha, isso aí pode acontecer sem qualquer problema, tá certo? Nós temos um exemplo em vários estados, né, da federação que isso acontece. O governador é eleito, depois ele é reeleito, e aí depois ele se candidata ali, né, a senador da República, e eu brinco com isso, é uma brincadeira que até me dói. Eu falo, olha, ele vai fazer um bico no Senado. Infelizmente, o mandato do senador é de 8 anos, ele fica no Senado por 4 anos, terminou ali, nem terminou o período de 4 anos, ele já se candidata, né, à chefia do Poder Executivo. Né, o governador de estado. Nisso aí ele renuncia, se for eleito, renuncia, e aí deixa, sabe o que é pior numa situação dessa? É que ele vai deixar ali para nós uma pessoa que não foi, né, eleita ali pelo voto mesmo, né? O seu suplente. O suplente senador é eleito na chapa, né? É eleito ali na chapa o senador e mais 2 suplentes. Elege-se o senador e os seus 2 suplentes. Quando o senador sai daquele cargo ali para disputar uma eleição e ganha, e aí então ele renuncia, o seu suplente vai assumir, e aí vai ter ali 4 anos de mandato, né, de pessoas que não foram eleitas, não receberam o voto, né? Suplente. Tá? É diferente do suplente de deputado federal, né? Suplente de deputado federal é a pessoa que, né, disputou a eleição, teve votos, mas não foi eleito, então fica na suplência. Tá? No senador, não. O senador, quem recebe o voto é o senador. Eu vou lá, recebeu. E ao receber o voto, o suplente é eleito junto com ele. Pior, são 2, né, suplentes. Existem projetos de emendas à Constituição dos mais bem elaborados, né, para assim dizer. Alguns tirando o suplente, outros reduzindo o número de suplentes e outros colocando um impedimento, uma espécie de inelegibilidade para o suplente. Falou, olha, uma dessas, né, estou lembrando aqui, coloca o suplente de 1 ano, aliás, apenas um suplente, desculpe, apenas um suplente, e o outro coloca, olha, o suplente aqui não pode ter parentesco com o titular da chapa. Né? Isso aí tem muito comum, é muito comum, acontece. É o pai, é o filho, ou é o marido e a esposa. Infelizmente, essa situação, né, ainda perdura. E aí nós temos, né, projetos para falar, olha, não podem ser parentes. Beleza, né? Ainda não está aprovado, né, isso, da forma como está hoje. O governador é eleito, é reeleito, e aí depois ele fica ali um período, né, de 4 anos no Senado, fica afastadinho lá e tal, depois volta, né, e se candidata de novo ao governo do estado, certo? Foi eleito, acaba ali fazendo a sua renúncia, né? Acaba então renunciando ao cargo, né, de senador pelo qual foi eleito, e aí o seu suplente, né, vai assumir. Tudo bem, gente? Então nós vimos aí essa possibilidade de reeleição, uma vez foi eleito, é reeleito e fica um período de mandato fora e depois pode voltar eleito e reeleito. Professor, mas por que a nossa Constituição permite isso? E lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, o cidadão é eleito, é reeleito e ele não pode se candidatar nunca mais ao cargo de presidente da República.
Gente, porque aqui na nossa Constituição, olha o que diz, né? No finalzinho do parágrafo 5º, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O problema está ali nesse subsequente. Se parasse ali, reeleitos para um único período, ponto final, acabou. Se ele foi eleito, vamos imaginar isso, né? Ele foi eleito governador na eleição de 2014, tá? 2014, né? Foi ali eleito, né? Em 2018 ele disputou, não conseguiu ganhar a eleição. Em 2022 ele volta, disputa a eleição. Beleza. Se ele ganha 2014, 2022, é a única oportunidade que ele teria se candidatar. Isso se não tivesse esse subsequente. Como colocou o subsequente, diferenciou da Constituição dos Estados Unidos, e aí ele pode candidatar aqui livremente, né? Pode, desde que fique um período de mandato fora, tem só isso, ele tem que ficar um período de mandato fora. Ficou um período de mandato fora, pode voltar e vai nessa onda no mar, né? No indo e vindo infinito, como já falei para vocês. Vai e volta, volta e vai, tá certo? Isso aí, essa norma permite, né? A norma a nossa Constituição acaba, né, permitindo alguma situação dessa natureza, tá bom? Vamos para um quiz? Vamos lá testar o seu conhecimento? Vamos lá então. Lá, sobre o Instituto da Reeleição, marque a alternativa correta. Letra A. Os parlamentares não possuem nenhuma limitação à possibilidade de reeleição. Letra B. O presidente da República, caso queira se candidatar à reeleição, deverá se licenciar do cargo 6 meses antes do pleito. Letra C. Não existe limitação à reeleição do vice-presidente, do vice-governador e do vice-prefeito. Letra D. A renúncia afasta o impedimento de reeleição para os cargos no Poder Executivo. E aí? Qual dessas, né, 4 alternativas aí você marcou para nós? Tenho certeza que gabaritou, né? Vamos dar uma olhada então? Vamos conferir o gabarito? Isto, letra A. Os parlamentares não possuem nenhuma limitação à possibilidade de reeleição. Então é isso mesmo, né? Letra, aí você gabaritou corretamente, né? O parlamentar não tem qualquer limite de reeleição, tá? Já falei para vocês, o parlamentar pode se candidatar ali de forma indefinida, não tem nenhum problema. E aí é aquela situação, gente. Tá sendo eleito, reeleito, aquela coisa toda. É só não votar. O eleitor, a partir do momento que entende que aquela pessoa, aquele parlamentar, não está mais representando, é bem simples. É só não votar nele, né? Você está votando, quem entende que ele está merecendo voto, é ou não é? Está representando o candidato. Então é só não fazer esse voto, não dar um outro voto para ele, né? Vai lá e vota numa pessoa nova, um sangue novo, uma pessoa que tem novas propostas, certinho? Mas agora nós vamos verificar aqui algumas particularidades, né, desse Instituto da Reeleição, né? O Instituto da Reeleição, que ele é bastante polêmico no Brasil, né? Inicialmente a nossa Constituição não previa o Instituto da Reeleição. O Instituto foi introduzido ali, né, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, né, através da emenda constitucional número 16 de 97. Ele foi eleito em 94 ele foi eleito, fez um bom governo, aquela situação de controle de inflação e tal. Tinha uma base, ao que parece, né, sólida no Congresso Nacional, apresentou um projeto de emenda à Constituição para permitir a reeleição. Foi aprovado, né, então ele disputou, foi o primeiro presidente, né, na nova
a Constituição a disputar a reeleição e ganhou. Né? Ganhou a reeleição, foi reeleito, então dali se começou, né, a história de reeleição aqui no Brasil, né? E até agora, né, depois dele, todos os presidentes que disputaram a reeleição acabaram sendo reeleitos. Não sei se é coincidência, né? Não, mas isso aí aconteceu. Todos, né, os presidentes da República que disputaram a reeleição acabaram sendo, né, reeleitos. Perfeito? Então, ali não existia, né, essa norma, ela veio através da Emenda Constitucional número 16 de 97. Tranquilo? Né? Então, veio. E aí nós temos algumas situações, né, interessantes. Vimos até no quiz. Vimos uma no quiz ali. O presidente da República, o governador do estado e o prefeito, eles querem disputar a reeleição. Eles querem querem disputar essa reeleição. Eles precisam renunciar ao mandato? Eles precisam renunciar ao mandato para se candidatar à reeleição? Resposta: não. A legislação, né, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Complementar 64 de 90, alterada que foi, né, pela Lei Complementar 135, não impõe essa condição de renúncia, né, desses cargos para disputar a reeleição. Então, o prefeito vai continuar o mandato dele normalmente de prefeito. Chegou ali no ano final, né, do mandato, vai disputar a reeleição sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Tem que afastar? Não precisa afastar. Renunciar? Também não. Tá? Tem que pedir licença? Não. É interessante, né? O TSE tem um julgado que teve um prefeito, né, que também... Um prefeito, ele ia se candidatar à reeleição, aí o que ele pega? O que ele fez, gente? Ele era servidor público, servidor público não, entendeu, né, que ele era servidor público por ser prefeito e quis aplicar a ele aquela licença para exercer atividade política, né? Então, existe na Lei 8.112 uma licença para exercício de atividade política, isso é, para se candidatar, né? Dá uma licença ali, inclusive remunerada. Olha só o que ele quis fazer. Aí eu quero me licenciar do cargo. Ótimo. Pode licenciar do cargo? Pode. Só que ao licenciar do cargo, não vai receber remuneração. Se fosse aplicado o Instituto da Lei 8.112, né, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, aí ele sairia do cargo, estaria de licença para disputar a eleição e aí poderia ali, então, ter, né, o seu salário, né, depositado tranquilamente. Olha, isso não é possível, tá? No nosso ordenamento jurídico, isso não é possível. Certo? O prefeito, se por acaso ele quiser licenciar do cargo, ele pode licenciar? Pode. Ele é obrigado? Não é obrigado. Ele tem que renunciar? Não tem que renunciar. Não precisa renunciar. Isso aí fica a critério dele, tá certo? Da mesma forma, né, o governador de estado. Fora o governador. O governador é obrigado a licenciar? Não. É obrigado a renunciar? Também não. Ele pode. Ele pode, tá? Quer disputar a reeleição, fala, olha, eu acho melhor, eu vou, né, a disputa é grande, acirrada, né? Antes era 3 meses, né? Agora 1 mês e meio. 1 mês e meio ali de campanha eleitoral forte mesmo, começando, né, em agosto, né? Antes começava em junho, agora já está começando em agosto, né? Então diminuiu bastante. Né? Período de campanha mesmo, dia 15 de agosto. Então, deu uma diminuída ali bem grande, né? Então acaba, né, exercendo ali os dois. Outros já falam, não, é que eu ser governador e também disputar a eleição dá muito trabalho, né? Uma coisa ou outra fazer, às vezes, a disputa mais acirrada, né? Falam, vou disputar essa eleição, então vou deixar ali o cargo e vou me candidatar, né? E aí cuido apenas da minha campanha. Pode fazer isso aí também. Qual que é o problema disso? Porque geralmente isso não é feito.
Porque geralmente as pessoas não renunciam. Ah, professor, é porque gostam do mandato lá, né? Não quer deixar a coisa do bem bom, né? Então, amor, né? Apego ali ao mandato. Gente, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É mais complexo, né, do que a gente pensa. Repetindo ali Shakespeare, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Não é bem assim não, tá bom? Olha só, se o presidente da República renuncia, o vice assume, correto? Aí o vice fica inelegível para ele candidatar. Aí, resultado, ele também tem que renunciar ao mandato. Ele vai ser vice, então tem que renunciar ao mandato. Aí quem assume, no caso do presidente da República? O presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara também está disputando a eleição, né, reeleição lá no parlamento. O que ele faz? Renuncia. Aí sobra para o presidente do Senado. Assumiu. Vamos imaginar que o mandato dele é de 8 anos, né? Não vai disputar eleição não vai disputar o pleito, né, naquele ano, naquela eleição. Beleza? Sabe o que a Constituição fala? Havendo dupla vacância, no prazo de 30 dias tem que convocar novas eleições. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma eleição indireta, nesse caso, uma eleição indireta dentro do processo eleitoral. Convém um negócio desse? Convém uma coisa dessa? Difícil, né? Nos estados vai ser a mesma coisa. O que complica mais ainda, é no caso dos municípios, né? Uma vez compondo uma banca de TCC, né? Lá na faculdade, e a pessoa, né, o estudante apresentando, e aí eu fiz essa pergunta, ele falou, professor, tinha que renunciar. Na minha opinião, tinha que renunciar. O quê? Quer disputar a reeleição? Então disputa a reeleição, mas tem que renunciar. E aí eu contei essa história para ele, que eu vou contar agora para vocês. Vamos ver se você concorda comigo. Não precisa concordar, tá? Mas vamos tentar. Deixa eu explicar para vocês. Imagine que isso aconteça no município. Aí o prefeito vai se candidatar à reeleição, renuncia. Quem assume? O vice-prefeito, que também quer ser vice-prefeito de novo. Vai lá e renuncia. Aí sobrou para quem agora assumir? O presidente da Câmara dos Vereadores, que também está disputando a eleição. Vai lá e renuncia. Vai sobrar para quem? Aí algumas leis orgânicas, né, dos municípios, algumas colocam lá que é o vice-presidente da Câmara dos Vereadores para assumir. Outros colocam que vai ser o juiz. Não? E o que é mais comum mesmo, o juiz assume. Só qual que é o problema? Esse juiz vai assumir, não recebeu voto nenhum, ele vai assumir, ninguém votou nele, ele assume, convoca novas eleições e com um detalhe, olha só, esse juiz geralmente é o próprio juiz eleitoral. É o próprio juiz eleitoral. Aí ele vai ser juiz eleitoral, prefeito e presidente do processo eleitoral que vai sucedê-lo. Olha a baderna que ia virar um negócio desse. Não viraria uma baderna? Então, bem ou mal, né, a reeleição existe e a pessoa não precisa renunciar, né, ao seu mandato para disputar a reeleição. Tudo bem? Ótimo. Gente, mas os políticos, olha, se tem pessoas, né, criativas, né, são os políticos, né? Agora mesmo, né, um tempo atrás, a gente... em municípios, né? Ele fez o quê, gente? Ele foi eleito, tranquilo, foi eleito, disputou a eleição sem nenhum problema, foi reeleito, beleza, ali sem problema, e aí ele não podia disputar o terceiro mandato, lembra? Não pode disputar o terceiro mandato. O que ele fez, gente? Eu sempre brinco, é uma piada minha, né? Olha só, ele foi lá e renunciou ao mandato, né? A piada que eu sempre falo, malandro é malandro, otário é otário, né? O que ele fez, gente? Ele renunciou ao mandato no terceiro ano. No terceiro ano ele renunciou ao mandato.
Aí, ficou um ano fora, veio o período eleitoral, ele se candidatou. A hora que ele candidatou, o juiz eleitoral, mas você não pode. Os advogados, você não pode. Eu falo, posso sim, porque eu renunciei, não estou no exercício do mandato, é um outro mandato. Gente, o negócio foi, olha, não é simples isso, não parece simples. Olha, disputou a eleição, foi reeleito. Se renunciou, gente, não importa, está no curso do mandato dele ali. Ele vai disputar um terceiro mandato consecutivo. Não pode, tá? O TSE teve que decidir essa matéria, e aí, tal como eu estou dizendo aqui para vocês, o TSE falou, não, a renúncia, depois que já está no terceiro mandato, não afasta essa reeleição, né? Renunciou ali, pode ter renunciado a qualquer momento. Aquele mandato ali está contando, né? Aquele mandato ali entra como contagem desse limitador do terceiro mandato, ou de uma terceira eleição, reeleição consecutiva, tá certo? Então não adianta, gente, não inventa, né, de sair aí, renunciar e depois, né, voltar. Não pode, não pode, tá certo? Disputou a reeleição, foi reeleito, tá ali. Aí o que acontece, gente? Olha só, o que acontece muito mesmo, né? Ele disputa um mandato de prefeito, governador, presidente, disputa a reeleição, é reeleito, presidente, governador ou prefeito. Pode disputar um terceiro mandato consecutivo? Não pode. Não pode disputar um terceiro mandato consecutivo. Mas aí o que ele faz? Ele coloca geralmente o vice. Aí o vice se candidata a prefeito, governador ou presidente. O vice pode? Pode. Nesse terceiro aí, no terceiro mandato, né? O vice pode, vamos lá, subir na vida, né? O vice vai lá e sobe na vida, beleza? Pode acontecer isso, do vice subir na vida? Subir na vida, né? Virar o prefeito, virar o governador, virar o presidente da república. Pode? Pode. Ele pode. E com detalhe, né? Se o vice não tiver substituído ali no curso do segundo mandato, ele vai ser eleito e reeleito. Ele pode ser eleito e também ser reeleito, certo? Sem nenhum problema. No cargo de titular, né? Prefeito, governador ou presidente da república, certo? Professor, e o oposto? Que oposto? Ah, sim, o oposto. O governador se candidatar a vice, o presidente se candidatar a vice, o prefeito se candidatar a vice? Não pode. Olha, o caminho inverso pode, hein? O vice candidatar a titular. Agora, o titular se candidatar a vice, não pode. Por quê? Por quê, professor? Qual que é o sentido disso? Eu vou te explicar, quando eu te explicar, você vai entender. E aqui a Justiça Eleitoral, nós lá na Justiça Eleitoral, pensando bem, mal é mal, otário é otário, lembra disso. Olha só, quem, na falta, na ausência, né, na vacância do titular, quem assume? O vice. O titular, presidente, governador, prefeito, foi cassado, sofreu impeachment. Não queremos isso. Morreu, renunciou, desistiu ali de qualquer forma. Quem assume? O vice. Então é o vice que assume? Entendeu? Se o titular, olha só, se o titular pode se candidatar a vice, se o titular vai lá e se candidata a vice, e o vice se candidata a titular, se acontecer alguma coisa com o vice, desculpa, com esse titular, né? O vice que assume. Só que o vice já era reeleito. Então, seria uma forma de burlar a norma do terceiro mandato consecutivo. Né, gente? Vamos combinar com a gente, né? Alguma coisa ia acontecer com esse vice que virou, né, prefeito, virou governador, virou presidente da república. Ele ia ser cassado, ele ia amanhecer, ia dormir e não ia amanhecer. Alguma coisa ia acontecer com ele,
né? E não confia muito nos nossos, né, nos nossos políticos. Aí veja, aconteceu alguma coisa com ele. O vice assume. Ah, e o vice era aquele que foi eleito e reeleito, não poderia disputar um terceiro mandato, mas com o afastamento do titular, ele se torna titular. E aí ele burlaria, né, faria uma burla, não é, a essa regra, ou melhor, essa proibição do Instituto da Reeleição em 3 mandatos, né, consecutivos. Tudo bem? Por isso, ó, a Justiça Eleitoral atenta a essas situações, proibiu ele, não pode, tá certo? Então ele está proibido de buscar, de disputar um terceiro mandato consecutivo. Tudo bem? Vamos para o quiz, vamos testar o seu conhecimento? Vamos ver outro quiz aqui para nós? Sobre a desincompatibilização, marque a alternativa correta. Letra A. Todos os ocupantes de cargos públicos eletivos que forem se candidatar devem renunciar até 6 meses antes da eleição. Letra B. A regra da desincompatibilização não se aplica ao vice-presidente, ao vice-governador e ao vice-prefeito. Letra C. O presidente da República poderá renunciar para se candidatar a outro cargo. E letra D. Os parlamentares, para se candidatar a outros cargos, devem renunciar ao mandato. E aí? Viu aí? Conseguiu marcar? Vamos ver. Está lá no parágrafo 6º, hein? Vamos olhar o gabarito? Isso, letra B. A regra da desincompatibilização não se aplica ao vice-presidente, ao vice-governador e ao vice-prefeito, né? A regra da desincompatibilização parece xingamento, né? Parece xingamento. Daqui a pouquinho eu vou explicar totalmente essa regra para vocês. Verão que não é xingamento, tá? Mas é isso aí mesmo. Nessa alternativa aí, os titulares, né, devem se renunciar, né? E os vices não precisam, tá? Daqui a pouco a gente vai estudar com maior vagar, né, esta regra. Tudo bem, gente? Bom, então, professor, o que mais nós temos sobre este instituto, né, da reeleição? Eu quero tratar com você 2 outros assuntos. O primeiro assunto é do mandato tampão. Mandato tampão. E o segundo assunto, né, aqui sobre isso é sobre o prefeito itinerante. Beleza? O que é o mandato tampão? Vamos imaginar essa situação, né? A pessoa foi eleita, está ali disputando o mandato, aí na metade do mandato, a Justiça Eleitoral caça o mandato dela, né? O registro ou o diploma de candidatura, ou mesmo sofre ali processo de impeachment, os dois, né? O prefeito e o vice-prefeito, governador e vice-governador, o presidente ou o vice-presidente, sofrem um processo de impeachment, ou são cassados, tem um registro de candidatura cassado ali pela Justiça Eleitoral, uma coisa que a gente não quer, mas, enfim, acontece a morte, os 2 morreram, e agora? Nós vamos ter a chamada eleição suplementar. Eleição suplementar. Aí essa pessoa que vai ser eleita, veja, no caso de presidente da República, a dupla vacância for na primeira metade do mandato, eleição direta. O povo vai votar. A Justiça Eleitoral, né, o TSE, vai convocar novas eleições, nós vamos ter uma eleição direta. O povo comparece e vota. Se é o contrário, se ali nós estamos ao contrário, né? Nós temos ali a morte, ou a dupla vacância, né, no caso, ocorrendo na segunda metade, né, na metade final do mandato do presidente da República. Eleição indireta. Eleição indireta. Quem vota? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional que vai votar. E aí, nos 2 casos, essa pessoa vai terminar o mandato. Isso aí é um mandato tampão. O mandato é o período de 4 anos. O mandato é um período de 4 anos.
a disputa no mandato tampão, de acordo com a jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, não induz reeleição. Vale dizer, olha só um exemplo, ele foi eleito no mandato tampão, depois foi reeleito, pode disputar um terceiro mandato? De acordo com o TSE, pode, ele pode ir lá e disputar outro mandato. Por que isso? Porque considera que o mandato é o período de 4 anos. E a eleição suplementar, isso aí é importante, tem que ser eleição suplementar. Ela não é para um mandato normal, um mandato de 4 anos. É apenas para complementar um mandato que já começou. Certo? Diferente se for o vice que assume, né? O presidente afasta, o vice assume. Aí o vice é reeleito. E aí acabou. É só aquele mandato mesmo, tá certo? Só isso. Apenas a diferença com relação ao mandato tampão, tá certo? Então nós vamos ter essa diferenciação. Com relação ao prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? Cidadão, acontece muito nisso, esse instituto, ou melhor dizendo, acontecia até o TSE dar um basta, né? Como falei, a Justiça Eleitoral está esperta nisso aí, tá? Está esperta para barrar algumas burlas, né? À norma eleitoral. O que acontecia ali? A pessoa se candidatava num município. Esse município tem outro município ali vizinho, né? Tá aqui o município, tem outro ali, em várias cidades acontece isso, né? Atravessou a rua, já está na outra cidade, é uma maravilha, né? Outras cidades são mais longe uma das outras e tal, mas no geral, nas cidades mais próximas. O que acontecia, gente? Lá, a pessoa se candidatava numa cidade A, era eleita naquela cidade, reeleita naquela cidade. Aí o que ela fazia? Mudava o domicílio eleitoral para a cidade B, que era próxima. Geralmente, o que ele fazia? Ele fazia um asfaltamento ali, né, na divisa, que beneficiava aquela cidade B, fazia uma creche, né, na cidade A, que ia beneficiar a cidade B, fazia ali na divisa, não é isso? Fazia isso. Aí ele ganhava a eleição na cidade B. Aí ele era reeleito na cidade B. Aí depois terminava ali na cidade B, era eleito e reeleito, poderia o terceiro mandato? Não poderia. O que ele fazia? Voltava para a cidade A e ficava ali na cidade A, eleito e reeleito. Gente, ficava nisso aí, ó, de uma cidade, né, na mesa ping-pong, sem cansar. O TSE, então, entende, olha, está errado, isso não pode. E como que o TSE fez? Olha a leitura, acompanhe lá. O presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O TSE falou, interpretou isso, falou, aí está escrito que é para o mesmo cargo ou o mesmo cargo naquela cidade? Olha, falou só o cargo, né? Ah, então não falou a cidade, não? Não. Não falou o estado também, não? Não. Ah, então, se não falou, é porque se foi eleito e reeleito naquele cargo, ele fica inelegível para o mandato seguinte em todo o território nacional para aquele mesmo cargo. Olha que coisa interessante. O prefeito aí da sua cidade, se ele for eleito e reeleito, na próxima eleição, ele está inelegível em todo o território nacional para o cargo de prefeito. Isso aí é a figura, né, o chamado, né, prefeito itinerante. É a chamada, né, a figura aí do prefeito itinerante. Então, ele não poderá se candidatar, né, a nenhum cargo público de prefeito em todo o território
nacional, tá certo? Por que disso? O TSE entendeu que pode até haver a burla, né? No sentido dele estar na cidade A, de repente está governando, mas fazendo atos para beneficiar a cidade B. Aqui em Goiás, estou dando um exemplo aqui de Goiás. Na sua cidade, assim, no seu estado, você vai ter exemplos disso. Mas aqui em Goiás nós temos duas cidades muito próximas uma da outra, né? Ceres e Rialma, né? O que separa as duas é um rio, né? O Rio das Almas, e aí tem uma ponte que liga. Gente, a coisa tão engraçada, mas tão engraçada, né? É aniversário da cidade, né, de Rialma, é aniversário dela, e então é feriado local. O povo de Ceres comemora. Eles também estão. É feriado aqui também. E é desse jeito. Decreta-se feriado em Ceres também. Aí é aniversário de Ceres. O povo de Rialma, para não ficar atrás, também decreta feriado lá em Rialma. Isso acontece por quê? Porque nessas duas cidades, a pessoa mora numa cidade, mas trabalha na outra e fica ali cruzando aquela ponte, né, quase que o dia inteiro para buscar, né, esse trabalho, tá certo? Então, até mesmo por conta, né, desse tipo de situação, a jurisprudência do TSE veio e falou, olha, não pode, tá? Foi eleito e reeleito numa cidade, não pode, no período subsequente ali daquele que seria o terceiro mandato, essa pessoa não poderá disputar. Tá certo? Foi isso aí que acabou acontecendo, então, né, nessa jurisprudência do Tribunal Superior, né, Eleitoral. Tudo bem, gente? Vamos, então, para o parágrafo 6º, né, que é a inelegibilidade, né, ou melhor, a desincompatibilização. Sobre palavrinha, hein? Desincompatibilização. É quase um xingamento, né? Xingar o outro, seu desincompatibilizado. Aí não vai ser xingamento, tá? Vou explicar daqui a pouquinho por quê. Olha o que diz o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. O prefeito quer candidatar ao cargo de governador, quer candidatar ao cargo de deputado federal, deputado estadual, ou por que não, né, presidente da República. 6 meses antes da eleição, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito. 6 meses antes. Então, eu pego a eleição no Brasil, você sabe disso? Vamos lembrar? A eleição no Brasil é realizada no primeiro domingo de outubro, primeiro turno, havendo necessidade de segundo turno, no último domingo de outubro, tá certo? Primeiro domingo de outubro ou no último domingo de outubro. É feito aí o segundo turno, então. Beleza? Eu conto o prazo para desincompatibilização do primeiro turno. Então, pego ali, aí, gente, o primeiro turno pode acontecer do dia 1º até o dia 7, né? Do dia 1º até o dia 7 de outubro, certo? Né? O domingo ali, o primeiro domingo desse mês de outubro. Vamos imaginar, né? Então vai acontecer no dia 1º de outubro, 6 meses antes, dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril, dá os 6 meses antes, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito, no nosso exemplo, para se candidatar a outro cargo, tá certo? Vai lá e renuncia. Aí sempre tem algum aluno, né, vai lá e pergunta, professor, e se ele perder a eleição, o que acontece? Ele renunciou, então não pode voltar atrás, né? Está renunciado, o vice dele assumiu e vai acontecer. Vai perder. Isso acontece muito, sabe onde? Para governador. Que é muito comum, né? O cidadão é eleito governador, é reeleito governador, pode disputar um terceiro mandato? Não pode. Olha o que ele faz, ele renuncia 6 meses antes. Renuncia porque quer? Não, renuncia porque a Constituição manda. Aí ele renuncia 6 meses antes. Se candidata ao Senado, foi eleito, beleza. E se ele não for eleito ao Senado? Dançou, perdeu ali o mandato dele.
tá certo? Isso aí pode acontecer, né? Quando acontece aí, disputa, pensa que vai, né? Lá, disputou a eleição e perdeu a eleição, perdeu, não conseguiu, né, o apoio que ele achava que obteria e exatamente por isso, né, perdeu a eleição, tá certo? Esse instituto, então, da desincompatibilização é nada menos que tornar a pessoa compatível. Por isso que eu falei que não é xingamento você falar que a pessoa é seu desincompatibilizado. Desincompatibilizado não é xingamento, tá? Não vai ser xingamento nenhum. Você está apenas dizendo que essa pessoa se tornou compatível. Olha só, ser compatível é coisa boa, né? Tem compatibilidade. Então, a desincompatibilidade é um instituto que obriga os titulares do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, a renunciarem aos respectivos mandatos no prazo de 6 meses anteriores ao pleito eleitoral. Tá certo? Não se aplica, esse instituto não se aplica em absoluto, não se aplica mesmo aos parlamentares. Os parlamentares, né, podem disputar qualquer cargo, não tem problema, e também não se aplica aos vices. Aconteceu lá no meu estado, né? A pessoa era vice-governadora, né? Não ia disputar a reeleição de vice, embora pudesse, né, mas não ia disputar, e resolveu disputar mandato de deputado estadual. Teve que renunciar? Não precisou renunciar. Era vice-governador e candidato a deputado estadual. Cuidado com isso aí. Poderia acontecer um problema sério com ele. Vamos imaginar que o governador renunciasse, morresse, fosse cassado. O vice assumia. Aí a hora que ele assumir, né, nos 6 meses antes ele assumiu, ele só pode candidatar para aquele mesmo cargo. Porque aí já não daria tempo dessa desincompatibilização, né, 6 meses antes da eleição. Então ele ficaria inelegível ali para esse cargo. Tudo bem, gente? Certinho? Então nós vimos aí esses 2 institutos hoje, né? O Instituto da Desincompatibilização e também o Instituto da Reeleição. Vamos para um quiz? Vamos testar o seu conhecimento, vamos ver como, né, você conseguiu obter êxito nessa nossa aula de hoje? Vamos dar uma olhada. Acerca do Instituto da Reeleição, marque a alternativa correta. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal permite o chamado prefeito itinerante. Letra B. O Tribunal Superior Eleitoral permite que um prefeito eleito e reeleito em determinado município se candidate a um 3º mandato consecutivo em município vizinho. Letra C. O Instituto do Prefeito Itinerante se aplica apenas aos prefeitos, mas não aos governadores itinerantes. E letra D. Um prefeito que for eleito e reeleito em determinado município ficará inelegível para se candidatar a este cargo em qualquer município brasileiro. E aí? Conseguiu marcar? Conseguiu identificar aí a alternativa correta? Vamos olhar? Isto, alternativa letra D. Um prefeito que for eleito e reeleito em determinado município ficará inelegível para se candidatar a este cargo em qualquer município brasileiro. Alternativa correta, letra D. Veja, o Instituto do Prefeito Itinerante, né, ele também vai ser aplicado, né, ali aos governadores, evidente. Ô, professor, isso se aplica ao presidente da República? Não se aplica ao presidente da República por um motivo só, tá? O presidente da República é aqui no Brasil, né? Se ele for candidatar a presidente da República, vai ser em outro país, né? Bom, gente, com um aperto no coração, termina a aula de hoje. Quero
fundo do coração agradecer a sua paciência, já estar comigo aqui nessas 3 aulas, né, nos acompanhando e, né, espero que eu tenha, melhor dizendo, te ajudado e te aguardo na nossa próxima aula amanhã. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.